Sejam bem-vindos, quem está aí com a gente para falar sobre um tema tão importante, que é falar das pessoas com deficiência, em especial no nosso caso, né, em relação ao médico com deficiência, né? Eu vou passar a palavra para a conselheira Fabiana, que vai iniciar aí essa apresentação para nós, e nós vamos dividir o tempo, né? Assim, vamos dar um tempo para a doutora Luciana fazer a sua apresentação, depois nós vamos passar para a doutora Vanessa, que é médica, para poder fazer seus comentários, suas observações, todas duas, com um trabalho muito extenso e bastante interessante na questão da inclusão da pessoa deficiente. Fabiana, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa noite. Olá, médicos de Minas Gerais, na pessoa da doutora Cibele, nossa presidente. Vimos com muita satisfação, né, nessa segunda-feira, o Conselho Regional de Minas Gerais, trazendo aí, promovendo mais uma live. E em meio à pandemia, tantas crises vividas, vamos focar nesse assunto que tem sido muito negligenciado, né? Muito possivelmente uma vida inteira negligenciada. Vamos falar do médico com deficiência. Ele existe? Aonde está esse médico? Bom, temos a honra e a gratidão de contar com essas nossas duas convidadas, conforme a doutora Cibele já mencionou. A doutora Luciana, que começará a apresentação, muito agradecida, doutora. Ela é procuradora do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, Terceira Região, é mestra e doutora em Direito Processual pela PUC Minas, foi docente na Universidade La Sapienza de Roma, ganhadora do Prêmio Evaristo Moraes Filho por 4 vezes e atualmente é assessora no Conselho Nacional do Ministério Público na Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais da Pessoa com Deficiência, assunto que a doutora já tem vários livros inclusive publicados. Hoje, a doutora nos dará a honra de discutir os aspectos jurídicos fundamentais da normatividade do trabalho e vida dos médicos com deficiência. Doutora Luciana, com a palavra, por favor. Cumprimento a todos e a todas, boa noite. E eu faço em nome de doutora Cibele Alves de Carvalho, excelentíssima presidenta do CRMMG, doutora Fabiana Prado, doutora Ildeu, doutora Michele, e principalmente também minha colega de mesa, doutora Vanessa Curra. É um prazer e uma honra estar aqui. Bom, eu vou começar com uma fala que remonta a Aristóteles, mas é muito citada por um autor que é da minha predileção, Afonso Romano de Santana. O passado se repete, para quem não o conhece. Portanto, eu categorizei 4 grandes fases de tratamento das pessoas com deficiência. Em rápidas linhas, seriam as fases da eliminação, homicídio puro e simples, a fase que também coincide com a fase chamada eugênica, a fase do assistencialismo, a fase da integração e a da inclusão. É muito importante a gente discorrer sobre isso para entender o passado, situar no presente e prospectar o futuro, até porque essas fases, lamentavelmente, elas sofrem constantes retrocessos, às vezes avanços, às vezes retrocessos, e elas têm certas interpenetrações. Então, a fase da eugenia, em que se preconizava matar as pessoas com deficiência pura e simples, ela remonta à Grécia Antiga, que tinha uma visão muito militaresca e organicista da sociedade. E até mesmo Platão, é claro, situando um contexto época, entendia que a deficiência era como que uma doença contagiosa, não tinha que matar essas pessoas. Só que isso não ficou na Grécia Antiga, não, gente. Se a gente lembrar do nazismo, a prática do nazismo era queimar as pessoas com deficiência, é isso mesmo que vocês estão escutando, colocar no forno e queimar. E também não remonta só a isso, lamentavelmente nós estamos assistindo a uma volta com uma força de carga muito forte do neonazismo em várias partes do mundo, e pasme, no Brasil também. Se vocês lembrarem, há 3 anos atrás, em Charlottesville, nos Estados Unidos, teve uma manifestação com a Ku Klux Klan em plena luz do dia, sem capuz. Então, muito importante a gente se situar em termos do que foi essa fase. E vários comportamentos podem não ser a morte das pessoas com deficiência, mas podem significar, sim, em vários aspectos, a morte por inanição, trancar dentro de casa, impedir o trabalho, a saúde, a educação. Superando essa fase, a época romana ela foi mais ou menos uma ponte entre a fase da eliminação da pessoa com deficiência e a fase do assistencialismo. Por quê?
Roma, como todos nós sabemos, era um estado militaresco, de conquista, de guerra. Então, a soldadesca não ia permitir, olha, a pessoa voltou da guerra com uma deficiência, ele vai ser morta. Não, aí Roma instituiu uma espécie de um soldo, como se fosse mais ou menos uma aposentadoria por invalidez. Só que essas pessoas com deficiência tinham que ficar em casa, longe dos olhos da cidadela, segregados. E aí a gente entra na segunda fase, que mais ou menos coincide com o cristianismo e mais ou menos coincide com a época medieval, que é a fase do assistencialismo. Ora, se, segundo os mandamentos do cristianismo, matar é pecado, matar não é permitido, depois é até criminalizado, matar uma pessoa com deficiência ainda mais. Mas só que essa pessoa era vista como objeto de caridade alheia. A gente vê que a fase do assistencialismo existe até hoje, eu não estou negando a importância dela, não, mas ela não tem nenhum viés de autonomismo, de inclusão, de simetria da pessoa com deficiência para com o resto da sociedade. Também essa pessoa com deficiência, diga-se de passagem, ela era colocada numa casa de saúde ou numa entidade, geralmente com o nome de santos católicos, longe da cidade. Não suportava-se nem ver essa pessoa com deficiência. Aí, um salto histórico aí devido ao parco tempo, a gente passa para a fase da integração, que eu categorizei mais ou menos aí do século XV ao século XIX, em que a deficiência ela passa a ser tratada de modo científico. Vários inventos, principalmente no Renascimento, propiciaram um tratamento mais evoluído. Principalmente o Código de Praia, de 1824, ele permitiu aí, e vários outros inventos, um progresso, uma evolução. O problema dessa fase é que ela previa dois momentos. Em um momento, a pessoa com deficiência seria como que consertada e curada. No segundo momento, ela teria direito de conviver com o resto da sociedade. No segundo momento, não chega nunca. E nós vamos ver que ela não tem que ser nem consertada nem curada. Ela tem que se adaptar e, o mais importante, a sociedade tem que eliminar os obstáculos para que ela se integre na sociedade. Partindo aí da última fase, que é a fase que nós estamos na fase chamada da inclusão. O que é essa fase? Em termos de direito, é só um rápido esquadro. A gente tem o que a gente chama de jusfundamentalidade, que são Constituição Federal, sempre, sempre, sempre. É a maior chave de leitura que a gente tem. E os tratados e convenções internacionais, que foram ratificados depois de 2004, com quórum de 3/5 em cada casa, Câmara e Senado, eles passam a ter o status de supralegalidade, como se eles fossem um pedacinho da Constituição. Então, todo e qualquer direito que existia, que existe, ou que vier a existir, tem que ser lido a partir dessas duas grandes chaves de leitura. Então, tanto a Constituição Federal de 88, quanto a Convenção da ONU, ratificada pelo Brasil em 2009, portanto, óbvio, depois de 2004, eles têm o status, todos, os dois, de jusfundamentalidade, chave de leitura. Na verdade, eles têm o caráter matricial. Então, essas duas normativas, elas provocaram uma mudança muito importante. Tanto a Convenção da ONU de 2009 quanto a Lei Brasileira de Inclusão, a 13146 de 2015, eles mudaram a conceituação das pessoas com deficiência. Quem são essas pessoas? A gente antes tinha o decreto 3296, de 99, que previa assim, de tantos a tantos graus é cego, de tantos a tantos hertz é surdo, com essas características físicas. Então, eles definiam a deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Agora, qual é a definição? A definição trazida pela Convenção da ONU e pela Lei Brasileira de Inclusão diz literalmente o seguinte: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longa duração de natureza física, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, a gente vai ter que abandonar, de certa forma, em certa medida, a CID, velha conhecida de vocês aí, e trabalhar com a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Essa mudança é paradigmática, porque tira dos ombros da pessoa com deficiência todo o ônus de se incluir na sociedade e passa a colocar o ônus onde ele deve estar, nas barreiras. Nós temos que eliminar as barreiras, sejam barreiras físicas, atitudinais, barreiras de transporte, barreiras educacionais, barreiras laborais. Então, é a partir desta nova conceituação que as pessoas serão classificadas ou não como pessoas com deficiência. Eu vou fazer 5 grandes cortes, porque o tempo é curto, conforme Milo Fernandes, as pessoas é que têm que ser multadas por excesso de velocidade, em 5 temas que eu acho que são de essencialidade para os médicos. É claro que a gente não tem um direito específico da pessoa com deficiência médica, esse direito ele não é de categorias, mas tem temas que estão mais afetos. Então, eu separei o tema da saúde, da prioridade à saúde,
o direito de ir e vir, o direito de trabalho e educação, e uma convenção que é nova e maravilhosa, que é o Tratado de Marrakech. Então, eu acho que era preciso, e até eu tenho duas sobrinhas muito queridas que estão fazendo medicina, a Thais Nacur e a Marcela Nacur, e elas me deram uma ideia que eu achei fantástica. Elas falaram, tia, essas minorias elas tinham que ter alguma introdução na faculdade, para eu saber como é que atende uma pessoa com deficiência, seus direitos básicos, uma LGBTQI, para eu saber como lidar com essa situação, até falar para elas, você tem direito a isso, isso, isso. Então, no que pertine a essa ideia fantástica das minhas diletas sobrinhas, meu filho, Lucas, também, para não dar ciumeira, vou citar meu filho também, meu filho Lucas, Lucas Lourenço Malar de Monteiro, ele também falou que eu devia falar um pouco sobre isso. Então, na verdade, o artigo 9º da Lei 146 de 2015, 13146 de 2015, a LBI, ela prevê no artigo 9º que as pessoas com deficiência têm direito prioritário à saúde e ao atendimento. No que pertence especificamente à saúde, elas têm direito à órtese, à prótese, cadeira de rodas, a bengalas, a tratamento, tudo com base, obviamente, nos recursos federais do SUS. Direito de ir e vir. Isso é um dos direitos mais básicos que a gente chama de primeira geração. O que significa isso? Tanto o transporte público ele tem que ser acessível à pessoa com deficiência, e aí não é só o degrau que tem que ser acessível para a pessoa entrar, os chamados degraus automáticos, quanto a metragem de um ônibus para a cadeira de roda passar. Ele tem direito a assento prioritário. Todos os edifícios de uso público têm que ser acessíveis à pessoa com deficiência. Tem normas, desde a cidade ter que ser adaptada nos pisos rugosos, para que a pessoa com deficiência visual consiga se locomover com autonomismo, que é a linha de toque da inclusão, autonomismo, igualdade, simetria, até rebaixamento de piso para a cadeira de roda subir, semáforo auditivo para o surdo, para o cego poder atravessar sem ajuda. Vocês vão falar. Então, na verdade, tudo isso é o que a gente chama de design inclusivo. Existe um arcabouço imenso, gente, de normas. Eu poderia citar aqui só a Lei Brasileira de Inclusão, a 13146 de 2015, que tem normativas muito extensas sobre isso. A Lei 10.048 de 2000, a Lei 10.257 de 2000, o Estatuto da Cidade. Todas essas medidas, lamentavelmente, se a gente der um mero giro pela cidade, a gente vai ver que a cidade ela não acolhe as pessoas com deficiência, ela expulsa as pessoas com deficiência. Lá, a segunda onda, para elas ficarem no máximo em casa, quietinho, sem aparecer. E vocês vão perguntar, poxa, mas todo esse arcabouço não está aí? Está, mas esse arcabouço é o que eu sempre digo, ele é prospectivo, ele é um objetivo a ser alcançado, e aí surge a parte de cada um e de todos. Não pare nas vagas reservadas das pessoas com deficiência. Todo mundo já deve ter visto isso, porque existe um propósito para ele existir, é para ele ficar perto do elevador, para a pessoa com deficiência poder abrir a porta do carro e tirar a cadeira de roda. Respeite os direitos das pessoas com deficiência, coloque piso rugoso na porta do seu prédio. Faça denúncia, sim, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que eles têm que agir, eles recebem para isso. Eu sou procuradora do Ministério Público, a gente recebe denúncias diárias sobre isso. Tem aquela velha teoria de Lamarck, que vocês bem conhecem, da evolução, que obviamente perdeu para a teoria de Darwin, que é a teoria do uso e desuso. Então, jogador de basquete, tanto usar a mão, fica com a mão musculosa, desenvolvida. Se ela não pode ser aplicada com correção à teoria da evolução, ela pode ser aplicada às leis. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, quanto mais uma lei é usada, mais vida longeva ela terá. Se ela não é usada, ela atrofia. Então, cabe não só às pessoas com deficiência, mas à sociedade, cada um e todos, fazermos valer esses direitos. Nós temos também, além da questão do design inclusivo, que é até interessante, o design inclusivo, gente, ele é tão cheio de detalhes normativos que tem uma ficha de anotação de responsabilidade técnica, chamada ART. Nenhuma construção recebe habites sem que esteja declarado pelo arquiteto e engenheiro está de acordo com as normas de inclusão de pessoas com deficiência. Na verdade, o design inclusivo ele tem uma aspiração magnífica, que é democratizante. Nós queremos uma sociedade para todos, para a pessoa com deficiência, para o idoso, para a pessoa dita sem deficiência, para a criança e para o adolescente, para a gestante, para o adolescente, para o negro, para o índio, para o amarelo, para todos. Então, é uma arquitetura da cidade, os edifícios de uso público e também de uso privado, os edifícios privados de uso coletivo têm que ser adaptados para que todas essas pessoas possam transitar, ir e vir e permanecer.
Nós temos também o direito à saúde e educação inclusivos. O que é isso? O artigo 208 da Constituição fala que o aluno com deficiência deve ser preferencialmente matriculado na rede regular de ensino. O que é isso, gente? É não voltar à fase da segregação, da eugenia, não colocar as crianças com deficiência em salas separadas, em escolas especiais, a não ser que seja absolutamente impossível no caso de uma deficiência mental extremamente severa. Não vai aí nenhuma crítica à PAI, que tem um trabalho belíssimo, mas é hipótese excetiva. A regra da Constituição e também da Convenção da ONU de 2009 é todos, lado a lado, pessoa com deficiência e dita sem, na mesma sala de aula, no trabalho, no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo estabelecimento. Não obstante, lamentavelmente, devo dizer que o ano passado, quer dizer, o ano retrasado, em 2009, o Executivo Federal propôs o PL 6515 para eliminar as cotas de trabalho das pessoas com deficiência e, não satisfeito, ainda propôs também o Decreto 10.502 de 2019, que criava uma educação realmente segregada para as pessoas com deficiência. Esse decreto, infelizmente, está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal por antagonismo direto à Constituição e à Convenção da ONU de 2009, que eu já citei. Mas também não satisfeito, o Executivo Federal entrou com o PL 3203 de 2009, propondo um projeto de lei de educação segregada de novo. Gente, repito, a fase de inclusão requer um esforço da pessoa com deficiência, da sociedade, principalmente a eliminação de barreiras. Essas pessoas têm que conviver desde a mais tenra idade, lado a lado, para que tenhamos autonomismo das pessoas com deficiência, simetria, inclusão, não discriminação. E, por fim, eu vou terminar falando um pouquinho sobre o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech, ele foi ratificado pelo Brasil em 2018. Para o direito, isso é basicamente recente, pelo Decreto 9522. Ele também ostenta o status de norma constitucional, que ele foi aprovado depois de 2004, com 3/5 na Casa da Câmara do Senado, é um tratado sobre direitos humanos. Então, é como se ele fosse também um pedacinho da Constituição, tal qual a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou Convenção da ONU, como a gente fala, de 2009. Então, esse Tratado de Marrakech, ele possibilita quebrar a propriedade intelectual de livros, revistas, artigos, se eles não tiverem um formato acessível, desde que seja fornecido este material para que seja convertido em braille, para que seja convertido no audiolivro, ou qualquer outra forma, para a pessoa com deficiência, não pode comercializar, não pode ter fins lucrativos, ou alguma entidade pública sem fins lucrativos que tenha por finalidade fornecer material adaptado para as pessoas com deficiência. Ora, esse tratado está totalmente harmonizado com o princípio da não discriminação, da igualdade de oportunidades, da acessibilidade e principalmente da inclusão. Sei que enfrentaremos uma verdadeira guerra jurídica, principalmente com as editoras, com os proprietários de direitos autorais, mas, humildemente, eu entendo que o que prevalece é a Constituição, e também o Tratado de Marrakech, que, como eu já falei, é um pedacinho da Constituição, tem o status de fundamentalidade, e também porque todos estão de acordo com a chave de leitura da atual fase da inclusão. E gostaria de finalizar com, claro, Cora Coralina. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço das minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha alma. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Excelente exposição. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Vanessa Cury e falar um pouquinho a respeito do currículo. A doutora Vanessa, ela se graduou em 1988 pela UFMG. Em residência, ela teve em Medicina Social e Preventiva, concentração em planejamento do serviço de saúde e administração hospitalar. Ela é especialista em medicina do trabalho pela Faculdade de Ciências Médicas, a FELUMA, mestre em planejamento de serviço de saúde e doutora em medicina do trabalho. Trabalhou por 2 anos na assessoria de planejamento do HC-UFMG
3 anos como chefe de seção de auditoria médica e faturamento do HC, depois foi concursada e assumiu a seção de auditoria médica e faturamento do Hospital de Lomberens por 8 anos, quando foi convidada a planejar e inaugurar a Clínica de Especialidades Médicas do Servidor Municipal, o CLISERV. Ela é auditora fiscal do trabalho, da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, e é uma pessoa extremamente engajada nessa questão da pessoa deficiente. Eu me lembro da doutora Vanessa falando muito da luta dela a respeito da mobilidade humana, né? E realmente, muitas vezes, a gente só tem noção disso quando eu falo que a gente fala, às vezes, do deficiente como uma questão distante, né? Mas a gente esquece que todos nós podemos um dia sofrer algum acidente e nos tornarmos deficientes. E é aí que a gente acaba se deparando com todas as dificuldades de mobilidade e de inclusão no direito de ir e vir, como a doutora Luciana falou, dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente já evoluiu muito com leis, mas eu acho que a gente precisa pôr em prática. Só ter no papel não resolve. Doutora Vanessa, a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiro, eu quero saber se vocês me ouvem, porque eu perdi o som de vocês. Vocês me ouvem? Ok. Eu quero fazer 3 notas antes de iniciar essa fala. Primeiro, agradecer a Cibele, né, a doutora Cibele, que foi minha contemporânea, minha colega querida, me acompanhou durante o período de faculdade, durante muitas batalhas, né, porque eu era uma estudante bastante atuante no movimento estudantil também, enfim, a gente se conheceu por aí. Agradecer a companhia da doutora Luciana, com quem eu já tive o prazer de atuar em algumas palestras e em algumas lutas, né? Algumas lutas que a gente fez para a inclusão da pessoa com deficiência. E fazer 3 observações rapidamente. A primeira, com relação à Covid, a cumprimentar as pessoas que estão lá na linha de frente da Covid, pedir às pessoas que estão nos assistindo que realmente levem a sério isso, que não é uma brincadeira. E a terceira coisa é falar que neste momento, eu estou numa pausa do Ministério do Trabalho, portanto, eu não estou falando em nome do Ministério do Trabalho. Eu estou falando como pessoa com deficiência e que tem uma experiência de médica, né, com deficiência, e calha de acumular essa experiência de profissional também da área de inclusão da pessoa com deficiência. Primeiro, eu vou iniciar essa fala contando uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, cerca de 10 anos, eu estava saindo aqui, eu moro ao lado de um clube aqui de Belo Horizonte, e eu estava no domingo, a minha rua tem um quarteirão, e a gente sai para ir para o clube de canga, toalha, né, aquela coisa bem informal. E a gente foi para o clube, nessa época eu tinha um namorado que tinha 3 filhos, e a gente foi para o clube, e à tarde, no domingo, a gente voltou do clube e passou na padaria para fazer um lanche, comprar um lanche para trazer para casa. Eu estava, então, com a canga, estava de boa lá, e de repente eu fiquei do lado de fora, porque a padaria tinha um degrau para entrar, bem grande, e ele entrou com as crianças para fazer para fazer a compra. Enfim, eu fiquei aguardando do lado de fora, passou um senhor que vinha do caixa com umas moedinhas e ele jogou as moedas no meu colo, né? E eu fiquei assim, meio estupefata, assim, na hora, não tive uma reação imediata, mas depois peguei as moedinhas e, bem-humorada também, eu entreguei de volta, falei, não precisa, meu senhor, obrigada, não sei o quê. E ele saiu me xingando, né? Ele saiu xingando muito. Para quem não me conhece, eu uso uma cadeira de roda, motorizada, e é uma cadeira que não é nacional, portanto, tem um valor financeiro embutido aí. E a pessoa realmente, ela não nos olha, ela não nos vê, né?
o que se tira disso é o seguinte: o lugar que a sociedade em geral nos coloca é o lugar da cadeira de rodas, é o lugar disfuncional e o lugar invisível. Porque se ele prestasse um pouco de atenção, ele veria que eu estava vestida com a canga, com material de clube, não sei o quê, uma cadeira motorizada internacionalmente valorizada do ponto de vista de importação, e que eu não precisava realmente daquele dinheiro. Mas ele não me olhou. Ele não olhou a pessoa que estava sobre a cadeira, ele olhou a cadeira. Bom, eu estou falando isso para explicar um pouco de que a pessoa com deficiência, historicamente, ela não é reconhecida como pessoa, ela é reconhecida como deficiente, né? E, historicamente, então, vamos deixar bem claro aqui que não vai nenhuma questão pessoal no sentido de, eu sou vista dessa maneira, mas vai uma questão de, historicamente, ela é vista dessa maneira. E que não tem acesso à escola. Então, eu fiz só para fazer um pequeno levantamento, né, de como as coisas aqui no Brasil. No censo de 2010, que é o último censo que a gente tem, nós éramos aproximadamente 24%, eu vou arredondar os dados, não vou dar exatidão aqui, mas éramos aproximadamente 24% da população de pessoas com deficiência no Brasil. Isso remonta a aproximadamente 44 milhões e meio de pessoas. Desses, 19% têm o ensino fundamental completo e o médio incompleto. 26% têm o médio completo e o superior incompleto. 9,5% têm o superior completo. E 0,6% não determinado. Eu não entendi exatamente o que é o não determinado, mas fico imaginando que é aquela da declaração, da autodeclaração, né? Não sei, eu fiz até não sei e tal. Enfim, então, vamos contar agora como médicos. Nós estamos dentro desses 9,5% que tem superior completo. A pessoa com deficiência com vínculo de trabalho do Brasil, ela é aproximadamente 0,9%, ou seja, 4,5 milhões de pessoas, aproximadamente, no Brasil, têm um vínculo de trabalho. E desses 4,5, nós somos, por autodeclaração, e segundo o site do CFM, pouco mais de 540 médicos com deficiência no Brasil. Ou seja, essa autodeclaração da deficiência, ela está completamente incompleta, digamos assim. E aí eu resolvi refletir sobre o motivo dessa autodeclaração não ser um dado pertinente, não ser um dado confiável. Porque nós, como pessoas com deficiência, e eu conversava com outros colegas com deficiência, nós tivemos no momento em que nós nos formamos, nós nos sentimos gratos por estarmos na sociedade médica. Então, parece que a suficiência pelo fato de estar sendo aceito num grupo elimina um pouco esse reconhecimento da pessoa com deficiência. Então, nós geralmente não falamos da nossa deficiência. Nós geralmente não nos colocamos como pessoa com deficiência. Eu fiz os 6 anos da minha faculdade sem que houvesse uma rampa para a biblioteca. Não havia. Não havia, por exemplo, para comer no bandejão, a gente não tinha acesso para entrar. Tinha uma catraca, enfim, e a gente não tinha esse acesso. E eu, outro dia, fazia uma aula com o pessoal, os estudantes de medicina de primeiro período, segundo período, lá da Faculdade de Medicina da UFMG, e eu estava explicando para eles que só recentemente eu me dei conta de que também para os professores era uma experiência nova, a experiência de dar aula para uma pessoa com deficiência, né? E eu me lembro de chegar, por exemplo, para fazer a aula de ginecologia e obstetrícia, e toda a prática do 5º período, que era o momento que a gente estava entrando ali, era no 2º andar, e tinha uma escada imensa. E aí, a professora que eu tive deu um piti danado, trouxe a sala para baixo, que era a sala de atendimento dos residentes. Então, a equipe de enfermagem ali de baixo já era mais treinada para aquilo,
E não tinha aluno verde, né? Como a gente era, da semiótica, digamos assim. E eu me lembro que ela baixava essa bendita sala toda quarta-feira, que era o dia da nossa aula. Ela baixava aquela bendita sala para dar aula. Então, assim, nós não temos um método, uma metodologia aplicada à formação do médico com deficiência. Então, o médico com deficiência geralmente passa por esse ensino, tentando dar de si, muitas vezes, aquilo que ele não tem. Nos plantões e em todas as práticas, etc., tentando fazer e treinar ao máximo. Eu me lembro de que eu passava muito tempo nas técnicas cirúrgicas, por exemplo, porque eu não queria demonstrar que a minha insuficiência motora, por exemplo, poderia me causar algum despreparo para a função médica como todo. Então, mais ou menos isso. As questões de acessibilidade, de todo tipo de acessibilidade, como bem disse a doutora Luciana, elas são o principal problema pelos quais o médico com deficiência passa, desde a formação. Então, os laboratórios não são adequados para o funcionamento da pessoa numa cadeira de rodas, por exemplo. Eu conseguia ficar de pé naqueles, né, no tempo da minha formação, mas hoje em dia eu não consigo mais. Então, talvez hoje eu não pudesse frequentar os mesmos laboratórios que eu frequentei lá na faculdade. E depois disso, quer dizer, quando eu fui convidada para gerenciar a Cliserve não tinha acesso. Ela era escada na frente. E ela tinha um acesso lateral para o almoxarifado. Então, os pequenos caminhõezinhos, né, ou as vans, enfim, chegavam por ali, e tinha o acesso do outro lado para a garagem do gerente. E aí, eu chegava, eu não dirijo, não tenho carro, eu chegava e eu tinha que entrar pela garagem do gerente para entrar pelo lado da clínica, porque eu não podia entrar por outro lado. Agora, peraí, se aquela era a garagem do gerente e os pacientes chegassem lá com algum nível de limitação motora, né, para deambular e tal. Então, até a estrutura física dos locais de atendimento à saúde não estão preparados muitas vezes para o paciente e menos ainda para o médico, porque o lugar da pessoa com deficiência, socialmente dizendo, não é como o médico. O lugar da pessoa com deficiência não é como o artista no palco. O lugar da pessoa com deficiência não é como o senador, ou seja lá o que for. É como a audiência. E aí, quando tem algum nível de acessibilidade, é um nível de audiência, é um nível secundário, digamos assim. Ele não é um nível protagonista. E as equipes de saúde também, o despreparo do ponto de vista da educação para a convivência com a pessoa com deficiência. As equipes de saúde, como um todo, elas têm o olhar do espanto quando tem um médico com deficiência, né? Primeiro é o olhar do espanto, depois o olhar do se acostumar, depois o de ter o respeito, mas até que isso aconteça, o médico já passou por muito perrengue, né? Faltar equipamento dentro da sala e ele tem que se levantar com muita dificuldade lá buscar, faltou para chamar o paciente, que ele tem que se levantar novamente, etc, etc. E eu não estou nem citando aqui as deficiências sensoriais, visuais e auditivas, né? As deficiências de perda de acuidade visual ou até cegueira mesmo, e o surdo, porque dentro do sistema que nós conhecemos para o atendimento, não há como se comunicar, o médico surdo, ele não tem como se comunicar, nem com o seu paciente, nem com seus colegas. Então, ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Eu conversava com a doutora Luciana e a doutora Cibele antes de nós começarmos, pensar que não existam médicos com esses níveis de deficiência de que nós estamos falando, é crível do ponto de vista da realidade que nós conhecemos. Agora, é incrível porque será que nenhum surdo quis ser médico na vida? Ou que nenhum cego quis ser médico na vida? Ou que nenhuma pessoa com uma deficiência de comunicação de alguma natureza não tenha querido ser médico na vida? E por que não foram?
o que as levou a desistirem de um sonho genuíno, né, que é de se formarem como médicos. Então, eu acho que isso é uma necessidade para os colegas, né, um convite para que os colegas pensem sobre isso e nos ajudem também nessa nova tarefa de tornar mais acessíveis os ambientes para as pessoas trabalharem. O que acontece hoje, e que nós não podemos falar com mais clareza sobre o médico com alguma deficiência, é fruto de, número um, isso que nós falamos, dos dados serem exíguos, dada a forma como foram coletados, ou seja, a autodeclaração, do porquê dessa autodeclaração não ser feita, né? E eu acho que do pouco conhecimento acumulado do coletivo das pessoas com deficiência. Porque, apesar de, como a doutora Luciana também citou, nós estarmos nessa batalha de inclusão há muitos anos, o segmento da pessoa com deficiência ainda é visto socialmente como vitimismo. Muitas vezes, principalmente atualmente, em diversos lugares do mundo, mas a gente vê que isso é vitimismo. Por exemplo, as pessoas diversas vezes já me falaram, mas isso é mimimi. Ah, não, nós não mudamos, não colocamos a rampa aqui, porque quantas pessoas com deficiência tem que vem aqui? A pergunta a ser feita não é essa. A pergunta é o contrário. Quantas pessoas com deficiência não vêm porque não tem o mecanismo adequado? Quantas pessoas com deficiência não estão, neste momento, trabalhando numa unidade de saúde ou num CTI, por que não? Porque não tem condição de estar lá dentro. E aí ela já não escolhe a especialidade assim. Porque ela sabe que ela não vai conseguir ou que ela vai ter que lutar uma eternidade para poder implantar um sistema. E quando implanta esse sistema assistivo, né, ela não pode mudar de emprego, porque aquele sistema assistivo está ali, só ali. Ele não está nos outros hospitais. Isso não é uma norma que possa ser levada para os outros lugares. Então, tudo isso, né, a partir do convite da doutora Cibele, me fez pensar que talvez esteja na hora de nós fazermos uma pesquisa real sobre essa população, sobre este público, porque é um público que, se fornecidas as condições, pode ajudar muito numas frentes de batalha como essa que hoje nós enfrentamos, de Covid, de uma série de coisas, que realmente essa população poderia estar ajudando e poderia estar lá. Então, a gente está já terminando a fala, porque a fala seria mais um comentário do que propriamente uma exposição. O que nós queremos é que, quando a doutora Cibele me convidar novamente para falar alguma coisa aqui sobre esse tema, que nós tenhamos dados relativos aos médicos, que nós saibamos da importância desses dados para a constituição da sociedade, que, sabendo da pessoa com deficiência que está atendendo de um lado da mesa, é provável que a pessoa sem deficiência que esteja do outro lado da mesa tenha a dimensão de que a pessoa é produtiva, de que as pessoas com deficiência são produtivas, né? E talvez isso mude um pouco o cenário de como as pessoas com deficiência são vistas. A exemplo das pessoas... Só um minutinho que eu tenho que beber água. Eu tenho esse problema de ter que ficar molhando a palavra o tempo todo. Enfim, a exemplo de como funciona com a pessoa negra. Enquanto os médicos não estiverem do lado de cada mesa com a cor negra, é difícil que a população entenda que o lugar do negro não é na cozinha, não é nos subempregos, né? Então, a pessoa com deficiência também tem. E só uma última reflexão. É muito interessante essa alteração introduzida pela Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre a funcionalidade das pessoas. Porque, parando para pensar, vamos ver, quando se trata de crianças, a criança tem diversas dificuldades para apresentar, a de locomoção, a de comunicação, enfim, uma série de dificuldades.
Quando se trata de adolescentes, eles estão muito ativos no mundo e os adolescentes sofrem traumas, sofrem de doenças, ou às vezes ficam impossibilitados também de se comunicarem com o mundo por causa das suas funcionalidades. Quando se trata de jovens, os acidentes de trabalho, os acidentes de trânsito provocam, ainda que temporariamente, um período no qual essas pessoas podem ser classificadas como pessoas com uma deficiência temporária. Quando a gente entra na gravidez, a gente se torna uma pessoa que não consegue subir as escadas, que não consegue, enfim, lidar com fazer xixi toda hora, com um monte de coisas dessa natureza, né? Quando alguns de nós se tornam obesa, hipertensa, diabética, nós lidamos com limitações dessa natureza. E vamos supor que tem alguém muito fera que passou pela vida e nunca teve nada disso. Essa pessoa envelhece. E ela tem não só um desses limites, mas ela tem múltiplos limites acumulados. Então, eu acho que está na hora da gente pensar na pessoa com deficiência não como um ser distante, mas como um ser que está muito próximo daquilo que fisiologicamente nós podemos experimentar ao longo da nossa vida. Seria isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, doutora. Seu relato, ele nos aproxima, né, das realidades, das pessoas, da importância da gente olhar para o outro e de verdade vê-lo, né, de verdade senti-lo. É muito interessante quando a gente fala em empatia, respeito, mas o exercício disso é muito complexo às vezes, né? Bom, vou começar aqui com as perguntas do chat. Nós temos uma pergunta da doutora Michele, tem uma pergunta para o momento do debate. Os hospitais também são obrigados a seguirem estas regras de inclusão? São locais que têm condições de acessibilidade aos médicos com deficiência? Existe algum tipo de fiscalização? As doutoras podem nos ajudar? Você quer falar, doutora Vanessa, ou eu falo? Fale você, por favor, doutora. Primeiro eu quero agradecer aqui a presença da doutora Vanessa. Nós não vou dizer que tivemos sucesso, né, porque é tudo muito desafiante. A gente é um país de uma democracia muito jovem e em construção aí, o que eu chamo de exercício de efetividade de leis. Não podemos desistir, elas são prospectivas, mas é uma batalha por dia. Friedrich Miller já falava que leis e linguiças a gente nunca sabe o que são feitos, né? Para começo de conversas, a gente tem um PL, eles mudam o PL e vira outra coisa completamente diferente. Quando a gente consegue a aprovação de um arcabouço normativo realmente inclusivo, extensivo e de direitos humanos progressivos, muitas vezes é difícil implementá-lo. Mas eu quero agradecer porque a doutora Vanessa tem um trabalho muito consistente, prático, teórico e de vivência também na seara das pessoas com deficiência. Foi uma época muito boa para mim no Ministério Público. Pena que eu saí dessa área, enfim, depois voltei, coisas aí das carreiras, né? Mas, respondendo aí a pergunta, todos os edifícios de uso público, então eu estaria a me referir a um hospital público, e todos os edifícios privados de uso coletivo, então pode ser um hospital privado, mas ele é considerado de uso coletivo, então um hospital, um supermercado, uma escola privada, ela é privada, mas de uso coletivo, tem que seguir as normativas da NBR 9030 e da Lei 13146 de 2015, que, como eu já disse, eles medem até angulação. É o que a doutora Vanessa falou, um simples degrau pode significar que o direito de viver e de participar, o direito de trabalhar, o direito de estudar, está ceifado, entendeu? Então, desangulação, para não ter um degrau que possibilite, então, não é só colocar rampa, gente, isso é uma visão extremamente empobrecida, e até triste isso. É uma visão do meio ambiente sistêmico. Como é que a gente faz para esse ambiente ser acessível para todos? É o tal de design inclusivo. Porque a doutora Vanessa falou, repito, a gente quer uma sociedade, eu digo a gente, eu sei que a Constituição Federal de 88 é uma Constituição democratizante. Eu ainda acredito na democracia. Eu não consigo me imaginar vivendo em outro país, seja ditadura de esquerda ou direita. Eu não consigo. Então, o que a Constituição propugna? E ela é dirigente, nós temos que segui-la. Que o design
seja acessível para qualquer tipo de pessoa, seja uma criancinha de 1 ano e meio, seja um idoso, seja uma pessoa com deficiência, seja grávida, seja uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção temporária, não é uma pessoa com deficiência, mas naquele momento. Então, esse design acessível, ele é projetado desde a angulação dos degraus até ter aquelas coisas, aqueles amparos para segurar para ir sozinho no banheiro, até a largura dos corredores tem que obedecer às normas dessas diretrizes da 13146 de 2015. Então, eu sei que vocês vão dizer, e com toda a razão do mundo, que grande parte dos hospitais não são acessíveis. Vou lhes dizer que grande parte dos estabelecimentos do Ministério Público estão sendo acessibilizados agora. Nós esbarramos na lei do orçamento anual, na lei de diretrizes e bases orçamentárias, na lei do plano plurianual, que são 3 grandes leis de regência de orçamento público. O privado, é claro que também tem isso, só que a gente tem que colocar essas despesas como despesas correntes, é como água, como luz, como pagamento de funcionário público, como pagamento de empregado, isso tem que ser incluído. Se não dá na lei daquele orçamento, no máximo 1 ano prospectivo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Todas vão ter que se adaptar. É claro que em tempos de Covid, grande parte das fiscalizações estão suspensas, mas existem órgãos, sim. Inclusive, até comentei com nossa dileta presidenta, a doutora Cibele, aproveitei e já peguei dar um pistolão aqui para conseguir um convênio do Ministério Público com o CRM. É claro que existem tanto os auditores fiscais do trabalho, quanto os auditores fiscais municipais para as regras e posturas arquitetônicas, uma série de auditorias. Então, nós temos que dar o exemplo. E lamentavelmente, eu até falo para vocês, não falo processo em nome de ninguém que exadivesse o Ministério Público. Eu acho isso um erro. A gente não pode falar sobre processo de juiz. Mas nós temos um processo muito grande contra uma faculdade de medicina, que deveria ser o exemplo. E é uma faculdade privada, não é aqui, de Minas, que eu participo com outros colegas no Conselho Nacional do Ministério, e simplesmente não quer. Não quer. Quer dizer, a primeira que deveria dar o exemplo do cuidado com a saúde, que a saúde é o objetivo de todos vocês, o cuidado, lato sensu, que é dar. Chegou ao ponto de ela preferir pagar uma multa. Eu achei isso absurdo. E aí começou a execução forçada, que é o poder, a gente leva demanda ao Poder Judiciário, o Ministério Público leva demanda ao Poder Judiciário, pode acolher ou não, ele acolheu, falou, você vai fazer, senão eu vou contratar a empreiteira, uma construtora, eu vou fazer, eu vou mandar conta para você. Aí ela fez. Mas foram 6 anos de litígio. Então, assim, falta essa visão de que queremos e podemos ter uma sociedade para todos. A tal da sociedade inclusiva, do design inclusivo. Nós devemos exercitar isso, desde as pequenas coisas até as grandes. Doutores, eu vou falar aqui para vocês. Cá entre nós, qual de vocês já não viu alguém parar de vaga reservada de pessoa com deficiência? Oh. Pode ser numa mercearia, pode ser num hospital. Aí a pessoa fala assim, não, mas ele não vem aqui, como se ele não existisse. É exatamente o que a doutora Vanessa falou, ele é invisibilizado. É um pequeno ato, mas é uma grande infração. Aí um colega até falou, mas se a gente transformasse isso na 7853, a 7853 é uma lei que criminaliza condutas discriminatórias, não matricular aluno em virtude da deficiência, não propiciar trabalho em virtude... Não vai adiantar, gente. Nós temos que começar a colocar essa matéria, ao meu ver, na educação básica, fundamental, média e superior. No curso de medicina deveria ter uma disciplina sobre isso. No curso de direito deveria ter uma disciplina sobre isso. Entendeu? Nós temos que pensar a sociedade... Desculpa, não de uma forma medíocre, individualizada, mas de uma forma sistêmica. Queremos ou não queremos uma sociedade democrática para todos? Queremos, sim. Então, assim, respondendo à pergunta, sim, é obrigatório para edifício de uso edifício público e edifício privado de uso público. Está sujeito a multa? Está sujeito a multa. Tem como fiscalizar todos? Não, não tem. Eu não sou uma pessoa que usa de disfarçatez, não sou direta, não tem. Mas, para além de qualquer fiscalização, nós podemos também exercer a nossa parte. A doutora Vanessa, num cargo de direção, vocês aí, em posto de chefia de conselho profissional do Quilate, do CRM, e eu, mais do que minha obrigação, porque eu ganho para isso no Ministério Público, então não fazendo mais do que minha obrigação. Aliás, como nossa mãe já dizia, desde que a gente era pequeno, passou a ter boa nota, não teve mais do que obrigação, então é isso. Eu reitero as palavras da doutora Luciana e lembro o seguinte, que a modificação, a mudança, ela ocorre por pressão não só do segmento. O segmento, ele
altera, sim, mas altera pouco a mudança social. A mudança social ela é feita quando o segmento impacta uma parte da sociedade que junto luta pela mudança. Então, os hospitais não têm como... eu conversei hoje com um colega nosso que é anestesiologista e tem uma deficiência. Ele me diz o seguinte, olha, eu nunca tive problema de empregabilidade, nunca tive problema para ser admitido nos hospitais, mas eu tenho um problema que é da acessibilidade. E eu, enfim, enquanto eu dei conta, enquanto eu dou conta, eu passo por aquele obstáculo, me esforço, etc., etc. Mas vai chegar um ponto que não dá mais. Nós sofremos ainda de uma outra coisa, que é o desgaste da musculatura por causa desse esforço. Quer dizer, a gente sobrecarrega outros grupos musculares porque a gente não tem aqueles que são necessários para fazer a tarefa. E aí, a gente chega num determinado estágio da vida em frangalhos. Mas a capacidade intelectual, a capacidade do trabalho, ela está ali presente. Se facilitar para a gente durante a nossa vida laboral esse acesso, nós não vamos chegar tão mal no final das contas. Eu acho que é um chamado, é um alerta para que a sociedade também fique. A título de exemplo também, só mais uma coisa que é muito comum que a gente fala, né? Se não tem espaço para colocar 50 banheiros apertados para pessoas sem deficiência e tal, na casa, coloque 30 para pessoa com deficiência. Todo mundo vai preferir, inclusive as pessoas sem deficiência. Todo mundo vai preferir um banheiro mais espaçoso, um banheiro mais adequado, um banheiro mais limpo, um banheiro... Porque as coisas são assim. Ninguém está querendo alterar estruturas para dificultar para uma camada da sociedade. Se facilitar para este segmento, facilita para toda a sociedade. É essa a colocação. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. Kátia Ferreira fez um comentário: ser obrigados nos dá a impressão de que aquele espaço, a sociedade tem resistência em receber pessoas que têm iguais condições de exercício profissional, mas é preciso modificar a visão e reavaliar os comportamentos individuais de cada pessoa. Kátia, quer fazer algum comentário além? Sim, boa noite. Desculpem a demora, porque eu tive que resolver algumas coisas, minha internet ficou instável. Só para vocês saberem aqui, eu conheço a Vanessa já de alguns Carnavais. Alguns carnavais, e eu tive a oportunidade de, ao longo da minha vida pessoal, porque eu tenho deficiência desde os meus 4 meses, hoje eu tenho 55 anos, eu tive Guillain-Barré aos 4 meses, e ao longo da minha vida eu sempre tive... a gente sempre tem alguma história para contar. Mas eu fui, nos últimos anos, eu fui presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e o meu conhecimento em função de militar no segmento de pessoas com deficiência me levou a desenvolver um programa de governo que era a Rede Mineira de Tecnologia Assistiva, que foi até 2020. E aqui, em se tratando de saúde, né, algumas coisas que a gente aprende e associa com relação à nossa experiência pessoal e à nossa experiência que a gente transmuta para a experiência profissional, é de que a medicina, os médicos, eles têm uma grande responsabilidade no que diga respeito a como a pessoa com deficiência ela pode acreditar ao longo da própria vida dela, dos espaços a qual ela possa conquistar. Se algum profissional diz você não pode fazer isso porque ainda a referência da medicina é que a pessoa com deficiência tem total incapacidade de fazer qualquer coisa que as outras pessoas decidam para ela, então isso pode comprometer até a autonomia dela.
né? Ao longo da minha vida, o que eu tive, você não pode fazer isso, você não pode ter um relacionamento, é melhor você não se casar, é melhor você não ter filho, é melhor para quem, né? Às vezes não é melhor para as pessoas que estão no entorno, em que da maneira como que elas veem as pessoas com deficiência. Então, a minha contribuição é que dentro de toda essa responsabilidade que os médicos têm, o quanto que eles podem direcionar uma vida de uma pessoa que só mais tarde ela pode chegar e falar assim, poxa, mas ele não disse que eu não podia, por que eu não podia se agora eu posso? Porque eu posso conquistar esses espaços. Especialmente agora, quando a gente teve a questão da política de cotas em termos de trabalho, onde alguns concursos públicos, a pessoa com deficiência precisa passar por um período para poder igualar, para poder dizer se ela tem ou não condições de exercer determinado cargo, né? Isso é muito determinante, porque eu estou falando isso porque recentemente eu passei por um processo no mestrado da Fiocruz, né? E eu desafiei os profissionais da Fiocruz, na qual eu os desafiei dizendo que da necessidade de mudança de comportamentos e uso de tecnologias assistivas para que os profissionais de saúde pudessem contribuir para que pessoas com deficiência tenham mais acesso e que os profissionais consigam executar sua atividade com mais tranquilidade quando ele entende o mundo da pessoa com deficiência. E quando ele sai daquele modelo médico que anteriormente, há muitos anos, se usava, e que hoje é uma questão biopsicossocial, que é onde a discussão permeia toda a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Quer dizer, ela tem uma deficiência, seja visível, seja invisível ou detectada em algum momento, mas com possibilidades dela desenvolver toda a sua potencialidade, sua autonomia e independência em algum momento da vida. Então, as possibilidades que os médicos podem trazer como resultado ao processo de inclusão sempre desafiador, porque eu acho que a medicina é uma atividade fácil, é uma atividade com muitos desafios, especialmente nos últimos momentos em que a gente tem visto, né? E que eu acho que o que é muito importante a gente verificar é que os profissionais da saúde são a porta aberta para que haja uma mudança de concepção, porque ainda nós temos o ranço de que a pessoa com deficiência é uma pessoa doente e que aquela característica da deficiência ela compromete toda a sua impossibilidade, seja intelectual, seja em qualquer escolha que ela faça. Então, às vezes, até em função de alguma coisa que traga para a família, as pessoas tratam a pessoa com deficiência com tardo mental, tratam as pessoas com um nível de agressividade por causa da convivência com relação à pessoa com deficiência, a convivência com a qual aquela pessoa pode ter uma resistência ou não no trato. Então, as primeiras barreiras que nós temos são as barreiras de atitude. Então, as barreiras de atitude, elas impedem ou fazem com que a pessoa com deficiência ela galgue alguns degraus da vida pessoal dela. E é uma coisa muito interessante em termos do exercício da profissão, porque eu, em muitas vezes em que eu fui como uma paciente, pessoa com deficiência, a minha área é de educação, mas eu, como qualquer outra mulher, eu faço o preventivo da saúde, eu faço mamografia, e os equipamentos não estão adequados para nos receber.
Então, e eu tenho que contar isso para vocês, eu não tenho constrangimento de contar isso. Em 2 consultas, eu tive a possibilidade de uma profissional que fazia mamografia, tive muita dificuldade de acesso ao mamógrafo, e a médica pediu para eu não voltar mais lá, porque eu não tinha gente para me atender, para eu achar um outro lugar para fazer mamografia. E eu tive uma outra situação em que eu fazia o meu controle do DIU, porque as pessoas não acreditam que a gente tem um relacionamento, não tem uma vida afetiva, e a médica, deitada na maca, a médica perguntou se eu me relacionava com meu marido, sendo que eu estava ali para fazer o controle do DIU. Então, uma coisa, eu tive que... e eu, infelizmente, eu tratei aquilo como uma questão pessoal, e eu falei com ela, falei assim, não, possivelmente ele se relaciona com a vizinha, né, de onde eu moro. Então eu senti esse nível de desrespeito, porque acaba que as pessoas são invasivas, acham que podem perguntar qualquer coisa para a gente sem ser invasiva, e que a gente vai ficar quietinha achando que é muito normal, porque, olha, coitado do profissional, que ele não tem essa empatia, porque eu sou, a princípio, uma pessoa diferente. Então, eu acho que é um desafio, mas é uma questão de pegar os valores nas quais as pessoas imaginam e pensam, e ver que em toda aquela situação, eu como mulher, né, eu como uma pessoa que precisa fazer preventivo, e estava ali diante de uma profissional. Então, essas qualidades, essas situações, eu estou tratando dessa questão porque eu estou no meio de profissionais da área de saúde. Então, todas essas condições, elas podem ser extremamente complicadas para a gente, e a gente sai insatisfeito. E realmente o que aconteceu, eu fui procurar um outro lugar onde eu pude ser tratada com um pouco mais de respeito, né? Então, eu queria colocar essa situação exatamente porque eu acho que somos pessoas humanas, né? A gente, como pessoas humanas, ao longo da nossa vida, a gente leva alguns valores que são equivocados, mas a gente, na profissão, tenta fazer o melhor que a gente pode. E, de repente, né, tem um ato falho demais, que às vezes acaba que transforma essa situação para o exercício da profissão. Mas isso eu não estou dizendo nem só na profissão da medicina. Isso eu encarei essas condições ao longo da minha vida profissional, e que a gente tem o tempo inteiro de ficar com um olho aberto e outro fechado para que as pessoas nos respeitem como profissional. Então, eu queria dar esse relato, essa contribuição. Eu acho que a primeira, quando as pessoas perguntaram, que eu geralmente pergunto, é obrigado a fazer isso? Depende, porque hoje nós estamos numa situação em que estamos em isolamento, e todo mundo sentiu o que é isolamento social. Imaginem as milhões de pessoas com deficiência que passaram a vida inteira em isolamento social. E aqui a tecnologia nos aproxima, né? Nos aproxima, estamos aqui em iguais condições falando através da tecnologia, né? E as sequelas de Covid. O meu pai, eu estou com o meu pai de 82 anos, ele teve Covid e ele está com uma sequela em mobilidade. Quanto tempo ele vai recuperar? Não sei. Então, o parâmetro de pessoas com deficiência sai daquele parâmetro de doença para dentro de uma situação social e atual que nós exercemos hoje, né? E então é uma situação que ela vai exigir de todo mundo, não só de determinado nicho de profissional, mas vai exigir de todo mundo um exercício de igualar condições, porque vai ter que todo mundo recuperar conjuntamente essa sociedade em iguais condições para todo mundo. Desculpe eu me alongar, mas é essa contribuição que eu gostaria de dar para vocês.
Doutora Sibeli, posso fazer só um comentário rapidamente? Eu acho que aí sim merece aplicação de lei penal. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos é multa. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou internação ou deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Está na Lei Brasileira de Inclusão, na 13.146 de 2015 e na 7853 de 89. Estou dizendo isso porque eu acho que os médicos, inclusivamente, deveriam saber disso. Isso deveria ser objeto de ensinamento nas faculdades de medicina, nas universidades, para além de uma questão humanística, tem coisas. Gente, tem que ser obrigação. Se não vai na base da faculdade, da solidariedade, do humanismo, da respeitabilidade, se a pessoa, às vezes, não é imbuída desses valores, ela vai ter que ser, lamentavelmente, enquadrada nos rigores da lei. Então, eu sei que a prova é difícil, e muitas vezes, para vocês que estão aí em órgãos julgadores do CRM, também é muito difícil. Mas o paciente, eu vou te falar, vocês podem, inclusive, fazer denúncia por preservação de sigilo no Ministério Público. Isso tem que ser feito, porque este profissional médico, bem como qualquer profissional, pode ser procurador, pode ser juiz, não importa, tem que ser responsabilizado por sua conduta. E assim, ocorre um fenômeno curioso no Brasil, todos vocês já devem ter percebido, aparece uma denúncia, aí vem aquele tanto. Aquele tanto. Então, é preciso, é claro, às vezes a pessoa tem até medo, vamos falar a verdade, às vezes está na cidade do interior, esse médico, na verdade, não merece ser chamado de médico, porque ele não cuida da saúde, ele não tem noções básicas, ele não tem ética, ele não tem formação, está na cidade do interior, fica com medo, aqui vai me atender, faz uma denúncia sob sigilo. Isso eu acho, repito, não estou falando da responsabilização apenas da classe médica, a responsabilização de todos e de cada um. Eu fico brincando desde o piso, que está na porta da sua casa, até não parar numa vaga reservada, até respeitabilidades maiores, a gente tem que ensinar dentro da casa da gente, a gente tem que fazer. Isso é o mínimo dos mínimos dos mínimos. Agora, se isso não for suficiente, lamentavelmente, a lei ela vai ter que ser cumprida de outra forma, via Poder Judiciário, via Ministério Público. Então, é o que eu digo isso, se ocorrer isso, façam denúncia sim. No CRM, vocês têm comissões seríssimas aí de julgamento, na Defensoria Pública, no Ministério Público, na polícia, porque eu acabei de dizer, isso é crime, e essa pessoa tem que ser responsabilizada profissionalmente, civilmente, se for o caso, tem um vínculo de trabalho laboralmente e, se for o caso, lamentavelmente, penalmente. Eu acho que a última via, eu fico brincando, que é o fórceps, né? Tirou o neném lá com fórceps. Mas, se não for do jeito correto, vai ter que ser de outro jeito. Então, assim, se vocês perguntarem dentro da minha pesquisa de doutoramento, estava até fazendo a terceira edição do meu livro, mas eu tive que parar por causa do Covid, que eles pediram. Também o número de denúncias que a gente recebe, tendo em vista os descumprimentos a miúde, todo dia que acontecem com os direitos das pessoas com deficiência, é ínfimo. É muito pequeno. Não estou desresponsabilizando as pessoas com deficiência, elas têm tido uma luta constante, vigorosa, e se essa legislação existe, é por causa delas. Mas há de se fazer denúncias também. Com certeza. Há uma gama de responsabilização que merece uma assunção tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Claro. Desculpa, eu tinha que fazer essa observação. Perfeito, obrigada, super pertinente, doutora Tiana. Pessoal. Desculpe. Doutora, pode se manifestar. Eu gostaria só de fazer duas observações. A primeira, que os relatos da Kátia, que são exatamente assim, não existe uma pessoa com deficiência que não tenha tido alguma experiência desse tipo, em algum momento, né? Isso é muito constante. Mas o que é pior é reconhecer ao longo da vida que a gente passa por muitas dessas coisas, mas a gente escolhe o outro. Como? Se a culpa de não ter tido um resultado razoável no atendimento, e aí eu vou falar médico, mas também de qualquer natureza, taxista já falou comigo que pessoas como eu, quando eu trabalhava no Odilon, pessoas como eu não deveriam sair de casa, porque a minha cadeira estava estragando o porta-malas do carro dele, tá? Aí cheguei na porta do Odilon, dei o meu cartão e falei, se você precisar, você fica na praça, você tem acidentes, se você precisar de hospital um dia, você pode ligar para mim. E aí o cara fechou a boca e ficou meio assim. Mas, enfim, você tem que sair dando lição em todo mundo? A gente exige um nível mínimo
mínimo não, aliás, um nível de respeito. Nenhum de nós, Kátia, com certeza, eu também, nenhum de nós quer que as pessoas tenham pena, comiseração. Não. A gente quer respeito. Só respeito. Respeita a nossa vida, respeita a nossa história, respeita os caminhos da gente. E só mais uma coisa, só para ilustrar, comigo aconteceu que eu estava grávida na porta do HC, aguardando o meu marido chegar para a gente sair do HC e tal. Aí passou uma pessoa que falou: ô, coitada, quem fez isso com você, minha filha? Eu fiquei sem entender o que tinham feito comigo. Aí eu olhei para a barriga, era a única coisa que estava aparecendo. Foi meu marido. E aí ela me perguntou, sem piscar: ô, Dó, como que ele fez isso, minha querida? Aí quase que eu perguntei se eu tinha que iniciar do começo, ou se podia passar as preliminares. Enfim, é mais ou menos isso. A vida assexual, não afetiva, invisível. É uma pessoa, realmente é um ET que não tem cabimento, né, nesse planeta. Enfim, era isso. De fato, nós temos discutido muito na nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico, no Conselho, sobre essa questão do médico com deficiência, que a gente vislumbra que talvez tenhamos muito mais médicos com deficiência que possamos imaginar, né? Justamente por conta dessa questão do ser como um invisível, e às vezes até para ele mesmo, né? Às vezes ele tem uma pequena limitação, vamos chamar assim, e nem ele se inclui, né? E o Conselho Federal de Medicina, ele já fez uma busca uma vez e estávamos até discutindo de procurarmos os médicos mineiros com deficiência. E outra coisa que temos discutido muito é essa perspectiva do eu te incluo, você me inclui. Se o médico, se ele consegue de verdade incluir o seu paciente com qualquer tipo de deficiência na consulta, né? Temos discutido isso bastante, o que poderíamos fazer para incrementarmos isso nos relacionamentos, né? Naquilo que condiciona os determinantes verdadeiros de uma boa saúde para o paciente. Para isso, eu acho que foi uma oportunidade ímpar essa discussão, espero que ela seja uma primeira de muitas que essa nossa gestão ainda possa fazer. Agradeço a todos, agradeço às doutoras, agradeço a doutora Cibele, para quem eu passo a palavra para evoluir. Cibele, você me permite só uma última coisa? A gente não está te ouvindo. Desculpa. Eu passo a palavra para você, pode finalizar a sua fala, depois vou passar para a doutora Luciana, e aí eu fecho. Tá, assim, foi fantástico e eu acho que a gente tem muito para caminhar ainda. Pode, com a palavra, pode falar. Obrigada. Não, eu quero só terminar a nossa fala aqui, né? A gente falou tanto do que está difícil, está ruim, está não sei o quê. Eu queria terminar com uma coisa que é boa. Primeiro, com uma, não, duas coisas que são boas. Primeiro, dizer que nos meus 57 anos de vida, as coisas foram de 0 a um ponto melhor. Eu não sei quantificar aqui, se, enfim, 2, 3, 4, mas eu sei dizer que hoje, pelo menos, a gente consegue espaços como este para falar do que está acontecendo, para falar, para reivindicar uma melhoria, de alguma forma, para esses estados. Segundo, contar o que me fez, o que me incentivou, o que me apaixonou para eu fazer medicina. Foi o atendimento de um médico. Que, por incrível que pareça, este médico, que foi meu fisiatra dos 6 meses de idade até outro dia, quando ele se aposentou, este médico, ele se esqueceu, e isso é figurativo, ele se esqueceu de me dizer os meus limites. Então, eu não tenho musculatura de deltoide, não tenho musculatura de tríceps, bíceps, e eu não podia andar de muleta, mas ele esqueceu de me avisar. Aí eu fui lá e andei. Ele esqueceu de me avisar que eu não poderia nadar, eu fui lá e nadei. Ele me esqueceu de avisar um monte dessas pequenas coisas. E aí, quando eu quis fazer
medicina, primeiro eu pensava muito nele, na forma como ele atendia, o jeito dele atender e tudo mais. E aí a minha mãe ficou maluca, né? Não, por que você vai fazer medicina? Papai também. Nossa, como que você vai fazer medicina? Você vai atender? Como que você vai fazer? Ninguém vai no seu consultório. Papapá. E aí eles foram conversar com ele. E eu tinha lá meus 16 anos. E aí ele falou, calma, ela vai conseguir, ela vai. E pode ficar tranquila que ela é esperta. Se ela não conseguir, ela vai fazer outra coisa e vai gostar muito do que ela fizer. Ou seja, é uma pessoa que confiou, que encorajou e que acreditou que eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse fazer. Então, isso para reiterar o relato da Kátia, de que a equipe de saúde tem, sim, muita responsabilidade sobre como atender. E para dizer que nem tudo está perdido, né? Um médico que acabou de se aposentar já fazia isso quando me atendeu. Deve ser bastante importante para todos nós seguir esse exemplo. Obrigada pela companhia, pelo convite. Doutora Luciana, foi um prazer falar novamente com você. E agora eu tenho seu número de telefone, essa não me escapa mais, não. Obrigada, boa noite a todos que assistiram. Obrigada pela audiência, gente. Doutora Luciana, pode ir, fica à vontade. Agradecer a honraria de estar aqui, homenagear todos os médicos que estão aí, principalmente nesse momento de Covid, na luta, no campo frontal, vamos dizer assim, muitas vezes sem condições mínimas. A gente sabe que vocês estão expostos mais do que nunca. Em especial, agradecer a pessoa da doutora Michele Macou, que é uma bênção na minha vida, e é a profissional de quilate que todos conhecemos, doutor Ideu, doutora Fabiana, que eu tive a honraria de conhecer, doutora Vanessa, doutora Kátia, e principalmente eu quero homenagear a todas as pessoas com deficiência, que são um exemplo vivo de superação neste país, onde ir e vir, trabalhar, estudar, são lutas campais. Mas também tem uma notícia boa. Nosso índice de DH para com as pessoas com deficiência, até 2020, tinha subido. Então, estamos tendo progressos. A gente tem que ter paciência, eu fico brincando, e insistência. Paciência e insistência. Muito obrigada pela oportunidade, paz e bem. Obrigada, doutora Luciana. Considere-se aí nossa parceira daqui para frente. Doutora Vanessa, acho que nós temos muito caminho a trilhar, né? São realmente depoimentos que, vamos dizer, particularmente me chocam, vamos dizer assim, quando a gente vê algum tipo de cerceamento, algum tipo de discriminação com os nossos deficientes, quando a gente tem uma discriminação realizada por aquele que fez um juramento hipocrático, né? Lembrando que está dentro do nosso Código de Ética, o último revisado, que é a Resolução 2217 de 2018, que é justamente no capítulo Direitos Humanos, né? Que eu acho maravilhoso esse capítulo. É vedado ao médico, artigo 23, tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, né? Eu acho que na hora que a gente tem uma discussão como essa, a gente tem a sensação que nós estamos lá atrás, super atrasados nessa discussão, para que a gente consiga avançar de alguma forma, em relação principalmente uma coisa que me tocou muito, que a doutora Vanessa falou, será possível que uma pessoa surda, uma pessoa cega, não sonhe em querer ser médico, né? Talvez a gente tenha a obrigação de buscar, sim, recursos para as pessoas que sonham em ser médicas e que têm alguma deficiência. Talvez a gente tenha que trazer mais testemunhos, né, das pessoas deficientes que tiveram, talvez, outras pessoas que a inspiraram, que talvez de uma forma
não inadvertida, mas propositalmente esqueceram de falar sobre as limitações, e daí o céu se tornou o limite. Nosso conselho ele vai se empenhar cada vez mais nesse assunto. É uma ideia que nós já temos de que tudo isso aqui que a gente discutiu hoje não fique limitado somente a essa discussão, que a gente tenha um programa, que a gente evolua para uma discussão permanente e buscar a força política do Conselho, junto aos nossos gestores, junto aos nossos representantes públicos, para que eles se sensibilizem em relação a essa causa. Eu acho que nós temos que mostrar para as pessoas deficientes que elas podem sonhar em ser médicas, sim, e que vão conseguir, com a maior tranquilidade possível, se Deus quiser, caminharem e fazer a profissão que elas optarem com toda a dignidade e tranquilidade possíveis. Então, trago para todos vocês, agradeço a todas as pessoas que nos assistiram, agradeço os comentários do chat, e eu tenho certeza que esse conselho vai ser proativo em buscar alguma forma de evoluirmos nesse engajamento desse assunto extremamente importante, não só para nós, mas para a nossa sociedade. Eu acho que a nossa sociedade precisa crescer. E quando eu falo que essa pandemia é uma pandemia da empatia, eu vejo aqui também um futuro de uma certa empatia. É tentar mostrar para o outro, fazer com que esse outro se coloque no nosso lugar. E que queira, né? Todos nós queremos muitas coisas boas para nós mesmos, mas isso é muito melhor se a gente conseguir para o nosso próximo. Então, muito obrigada, doutora Luciana. Conto com seu empenho, seu trabalho, sua dedicação nessa causa tão nobre. E, doutora Vanessa, te agradeço imensamente pela sua participação, agradeço imensamente a participação da doutora Kátia Ferreira, que também trouxe aí uma fala tão importante para todos nós. Muito obrigada, desejo a vocês um bom descanso, fiquem com Deus e vamos em frente, com muita persistência e ânimo. Muito obrigada, gente, em nome do Conselho, em nome dos conselheiros, em nome de todos os médicos de Minas. Muito obrigada.